Então hoje eu vou estar fazendo uma mentoria, né, uma consultoria aqui gratuita com uma das minhas seguidoras, a Paula. Ela também é nutricionista. Eu vou estar chamando ela aqui ela explicar um pouquinho melhor o caso que ela trouxe aqui pra gente estar conversando, né? E aí ela vai poder explicar melhor, vocês já vão entender aí o contexto. Mas ó, tá bem bacana o caso de hoje. Normalmente gera muitas dúvidas. Então fiquem aí que vocês vão gostar. Mandem as perguntas, as dúvidas que a gente vai respondendo. Então, gente, hoje nós vamos discutir um caso sobre um câncer cólon retal, um câncer de reto. A Paula, o paciente é da Paula, não é meu paciente. Ela tem algumas dúvidas sobre o manejo aí, né, de alguns efeitos colaterais, de como conduzir o caso. Então, hoje nós vamos estar discutindo sobre esse paciente. Então, eu vou tentar entender melhor aqui o caso, vou dar algumas dicas para ela. Então, vai ser uma discussão ao vivo, no qual vocês podem participar, podem mandar dúvidas se vocês tiverem em relação a esse diagnóstico. Se vocês já atenderam um paciente com esse diagnóstico, coloca aqui também para mim, porque daí a gente vai trocando figurinhas, tá? Até mesmo se vocês tiverem outras condutas que vocês aplicam aí no consultório de vocês, né? No local que vocês trabalham, pode mandar também, tá bom? A gente vai enriquecendo aqui o nosso conteúdo, né? E nós vamos aprendendo aqui uns com os outros, tá bom? Oi! Aline, finalmente essas tecnologias não ajudam muito a gente, né? Mas finalmente consegui. Tudo bem É, com você? tudo bem, graças a Deus. E você? Tô bem também, tô muito feliz por você estar aqui comigo hoje, viu? Obrigada por ter aceitado também o convite, deu tudo certo, e tô muito feliz de nós estarmos aqui juntas. Imagina, eu sou fã do seu trabalho já há algum tempo. Tenho 11 anos de formada na área de nutrição clínica. Adoro desafios, adoro casos complicadinhos, né? Atendo muito paciente oncológico, na verdade, né? Mas a gente sabe o quão importante é o papel da nutrição, não só no tratamento desse tipo de paciente, quanto também na prevenção do aparecimento do câncer, na verdade, né? Então, assim, foi o primeiro de cólon reto que eu peguei, o que eu mais vivenciei nesses 11 anos. Geralmente peguei um câncer de garganta e mais câncer de mama, assim, que é o que mais aparece Sim. corriqueiramente falando, né? Mas eu acho que assim, você vai me corrigir, obviamente, porque você tem mais direcionamento nessa área do que eu, até por isso que eu te procurei, né? Eu acho importante a gente ter esse bate-bola aí, Com porque certeza. cada paciente vai reagir de uma forma, né? Então, acho que ter mais segurança também de como conduzir é muito importante, né? E que a gente possa estar servindo de exemplo para outros colegas que ou vão passar pela mesma situação ou ainda, né? Então, acho Sim. importante essa troca, assim. Nossa, Paula, mas isso que você falou agora é perfeito, porque assim, é, é muito importante que nós, como profissionais nutricionistas, eu sempre, pelo menos eu tento fazer um movimento em relação a isso, que é de união, né? Então, eu mesma, eu sendo especialista em oncologia, estudei para isso, me formei para isso, eu tenho ali colegas nutricionistas também que eu troco essas figurinhas até hoje, que eu discuto o caso, que eu tiro as minhas dúvidas, ou às vezes é um caso muito novo, né? Um câncer, puxa, eu nunca atendi, e agora? Isso é muito importante, né? A gente realmente se unir, tirar as nossas dúvidas, ter uma rede de apoio, saber com quem contar, né? Então, até esse espaço aqui, né, que é novo, né, esse café aqui com a Aline, é um movimento também para tentar estimular isso, assim, de chamar algumas nutris e falar, poxa, vamos discutir um caso, quais são suas dúvidas? Vamos crescer juntas, né? Porque assim, que nem você falou, você trabalha mais nessa área, tem mais conhecimento, mas que nem eu falei aqui pro pessoal que está nos seguindo, né, para os nutricionistas.
Se você tem uma conduta diferente no local que você trabalha, poxa, compartilha, porque às vezes é algo que eu desconheço também, e vai que, né, Uhum. venha para agregar. Então, eu acho que é muito importante esse crescimento, né? Então, isso é um crescimento constante. Então, eu fico muito feliz e, nossa, concordo 100% contigo. Paula, conta um pouquinho para quem está nos assistindo, que nem você falou que é nutricionista há 11 anos. Então, pelo que eu entendi, você não especializada na área, que chega para você pacientes oncológicos. É isso? Qual é o local que você trabalha? Você tem consultório próprio? É um ambulatório? Como que é a tua rotina? Não, eu tenho um consultório já há 11 anos, né? E, na verdade, a área de oncologia, para mim, na verdade, é uma área muito desafiante e, na verdade, também é uma área muito gratificante, né? Porque quando você consegue reabilitar o paciente, eu acho que te juro, assim, não tem dinheiro na vida que pague essa sensação incrível de ver o paciente recuperado, saudável e seguindo a vida depois de tudo, assim, né? Então, acho que o Sim, nosso trabalho não é é verdade. só reabilitar nutricionalmente, é reabilitar o paciente como um todo, né? Nossa, é isso. Inclusive, eu acabei de fazer um stories, acho que uma horinha atrás, falando isso. Que eu até me emocionei hoje com o caso de uma paciente minha, que está na segunda consulta, né? Diagnosticada com câncer de mama, passou em segunda consulta. E aí ela relatou que depois dos ajustes na alimentação, ela está se sentindo menos cansada, fadigada, mais Uhum. fortalecida para voltar a caminhar. E quando a gente fala caminhada, ela caminhava, até corria 7 quilômetros, tipo, antes do Caramba! diagnóstico. Tipo, né? Era a identidade dela, assim. Ela adorava fazer aquilo, né? Treinava até para campeonato, né? Enfim, da cidade. E aí ela parou, né? Por conta do tratamento, ela começou a ficar muito cansada, tal. E aí ela comentou comigo que ontem, depois de vários meses, né, depois do diagnóstico, foi a primeira vez que ela conseguiu caminhar de novo 5 quilômetros. Que E ela delícia! estava tão feliz, porque vai além, né? É a identidade dela. Caramba, eu venci, consegui voltar a fazer algo que eu gostava, né? Então Eu é acho que é o maravilhoso. nosso maior presente, né? Assim, eu acho que é a nossa recompensa, né? Por estar ali, por estar estudando, por estar sempre se aprimorando para fazer o melhor pelos nossos pacientes mesmo. E uma questão, assim, que eu não sei se você vai concordar comigo também nesse sentido, mas eu acho que o lado emocional no câncer é muito importante, né? Então, ao meu ver, lógico que cada profissional vai trabalhar numa vertente Uhum. diferente, mas uma coisa que eu também sempre me preocupo é realmente tratar de maneira integrativa, Exato. né? E dizer para o paciente, olha, você não está sozinho, a gente está juntos nessa, né? Vão ter Sim. dias ruins? Vão, mas você não está sozinho, a gente está de mãos dadas nesse momento. Porque senão o paciente desmonta, né? E Tá. aí realmente o que está ruim fica ainda pior, né? É, Então, uma coisa que eu também consegui perceber é realmente isso, né? O quanto mais ele tiver fortalecido emocionalmente, mais, eu não diria mais fácil, porque não é uma situação fácil, né? Então, sim. acho que a palavra fácil não se encaixa aqui nesse momento. Mas, assim, eu acho que é a gente mostrar o lado de acolhimento também, que não é só técnica, né? Que a gente está ali realmente para minimizar os efeitos de todo o processo, principalmente, né? Não só nutricionalmente, mas também com auxílios de suplementos que auxiliem nessa questão, né? Não sei se você também usa, como é que você trabalha, né? Eu uso muito Impact para imunomodulação da Nestlé. Eu acho que assim, né? Não ganho nada para fazer propaganda da Nestlé aqui, mas na verdade, assim, eu acho que é um produto incrível
E eu já tive N resultados positivos com pacientes submetidos a quimioterapia sobre a utilização desse suplemento, Sim. né? Eu tive Sim, uma ele é muito paciente. interessante. Sim, ele é um dos suplementos que eu gosto também de usar em casos específicos, assim, pacientes, para evitar a interrupção de tratamento, né? Paciente que já está apresentando ali uma queda, né, nos leucócitos, neutrófilos, a gente vê que a alimentação por si só não está conseguindo. Então, para dar ali um upzinho na imunidade, evitar interrupção, preparo imunológico para cirurgia. Uhum. E aí, até pensando no caso que que você trouxe, na verdade, que é um caso de câncer de cólon reto, eu até falei, nossa, eu preciso perguntar para a Paula na consultoria se o teu paciente que você trouxe para a gente discutir hoje, ele chegou a ser submetido a alguma cirurgia ou não? Ele foi direto para químio? Pelo que eu entendi, é que na verdade assim é um amigo, né? E Ah, aí eu me predispus a ajudá-lo, porque eu sou aquele tipo de pessoa assim, eu não consigo ver uma pessoa sim, precisando de mim e eu não me colocar à disposição, sabe? Principalmente entendi. numa situação dessa, assim, eu acho que é dever nosso como seres humanos acima, né, do lado profissional. E aí ele não entrou muito em detalhes, mas Uhum. até o momento eu sei que ele foi submetido à cirurgia, Ah, né? E ele tá fazendo químio e agora vai fazer químio e rádio também. entendi. Só que Hum. aí eu comprei aquele livro do INCA, Nutrição em Oncologia. Não sei Sei. se você tem ele. Sim, Eu sim. comprei o e-book dele, né? Na verdade, o livro digital. E muito do que eu estava lendo a respeito, assim, tudo tem a ver com a qualidade alimentar, né? Ingestão de fibras, alimentação saudável, questão de vitaminas e minerais e tudo mais. Só que aí veio duas pulguinhas na minha cabeça que eu fiquei assim, putz, preciso tirar isso ou, se não, utilizar a favor de tudo isso, que é a questão da retirada de, da lactose em si, nesse sentido, assim. Você Sim. acha viável? É interessante? Não é interessante? Você tinha mandado também do glúten, né? Que você tinha dúvida dos Isso. leites, do glúten. Vamos lá, então, vamos contextualizar. O paciente diagnosticado com câncer de cólon, ele é um paciente, né? Vamos imaginar, então, como que esse paciente chega antes do tratamento, até para o pessoal entender o porquê que eu vou dar a orientação que eu vou dar para você, né? É um câncer hipermetabólico, então, por si só, aquele paciente ele já tem um gasto energético realmente aumentado por conta da doença. Então, é um câncer de prevalência assim, alta de desnutrição, né? Cerca aí de 60% dos pacientes diagnosticados com câncer de colo e reto vão desnutrir, né? Então, a gente precisa prevenir isso. Então, é um câncer que já nos chama atenção e nos chama para esse cuidado. Um outro ponto é que, por conta da localização da massa tumoral, esse paciente ele pode começar a apresentar desconfortos no trato gastrointestinal, que vai reduzir a sua ingestão alimentar também, e aí favorece ainda mais essa perda de peso. E normalmente esses pacientes eles são submetidos a uma cirurgia, praticamente 100% aí dos pacientes, né? Serem casos específicos, seja antes ou depois da químio. Então a gente está falando de uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia que provavelmente ali vai ter uma retirada importante, né, da região do intestino, que pode atrapalhar a absorção ou não, ou que pode, né, acabar ali atrapalhando, pensando em efeitos colaterais, né, atrapalhando a qualidade Uhum, de vida do paciente, né? uhum, É um paciente que provavelmente vai ter muito desconforto, vai ter ali uma desbiose intestinal importante, vai ter ali quadros de diarreia, né? E que isso vai comprometer a qualidade de vida e também a alimentação, ingestão alimentar. Então, é um paciente crítico, né? Um paciente que vai, assim, demandar bastante atenção da nossa parte, bastante cuidado, é um paciente com risco nutricional. Então, quando a gente fala, né, numa região como o intestino, que vai ter um tumor ali,
essas células cancerosas, elas nessa região vão gerar já uma inflamação naquele intestino. Vai gerar ali uma desbiose, né? Vai aumentar a permeabilidade. A gente está falando de uma quimioterapia, que por si só também já impacta no microbioma, já impacta ali na diversidade e na quantidade de micro-organismos. Então, a gente está falando de um intestino bem comprometido. Então, Aí tem duas coisas, Aline, porque assim, eu tenho um perfil mais natureba de trabalho, assim. Eu gosto uhum, de fitoterapia, eu gosto de medicina chinesa, então eu tenho realmente essa pegada mais natural, assim, né? E aí eu pensei com ele de usar óleo de linhaça em cápsula, 1.000 miligramas, porque ele oscila entre diarreia e constipação. Sabe, tá, vai do 8 a 80, acho que pelo fato até dos medicamentos, da quimioterapia, enfim, né? Então, assim, daí tem vezes que ele fica nervoso, ele fala, ah, não adianta tomar nada, porque um dia eu tô de um jeito, outro dia eu tô de outro, né? Só que daí eu falei para ele, eu falei, não tome nada mais químico, né? Vamos tentar recuperar essa flora intestinal de uma maneira mais natural, sem que perfeito. você tenha que ficar intoxicando ainda mais o seu organismo que já está debilitado, né? Então, Perfeito. assim, eu pensei nesse uso do óleo de linhaça em cápsula, daí, assim, 1.000 miligramas, dependendo da situação, né? Então, se ele está muito constipado, de 1 a 3 vezes ao dia. Então, assim, se uma não funcionou, toma a segunda. Se a segunda não funcionou, toma a terceira. Mas se funcionar na primeira, ele para na primeira só para realmente regular e não, né, não trazer desconforto. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei também no uso de pré-biótico e probiótico, né? E Sim, aí o probiótico que eu geralmente uso é o Sinfor, né? E o Fosvita como pré-biótico. Então eu acabo usando essas duas opções para o paciente não usar nenhum tipo de laxativo ou nenhum tipo de medicamento para diarreia mais agressivo, né? sim, Então eu procuro trabalhar nessa parte mais funcional e cuidar de uma maneira mais natural, né? perfeito. Então aí nós temos alguns pontos, né? Então vamos lá. Essa parte que você falou de tentar também fazer essa modulação intestinal através da alimentação, eu acho isso muito importante. Por quê? Qualquer câncer, né, nós temos que ter esse pensamento, né, focar na base, que é a alimentação, antes de qualquer suplementação, e ter uma alimentação mais rica, né, em substâncias anti-inflamatórias. Mas quando nós falamos de câncer do trato gastrointestinal, nós estamos falando de células que vão estar ali. O alimento ele vai passar direto, né, por essas células, né? É diferente às vezes de você ter um câncer numa outra região, que daí o alimento vai ter que ser digerido, aquele nutriente vai ter que ser metabolizado, aí vai chegar ali naquela célula. Não. São células que vão ter contato direto com o que o paciente come, seja positivo que ele come ou seja negativo. Então, a gente tem que realmente pensar na qualidade dessa alimentação quando nós falamos de câncer de intestino para um melhor desfecho clínico e também pensando na prevenção da recidiva, né? Então, isso é perfeito. Agora, um ponto, pensando nos ajustes, o que eu tenho bons resultados Uhum. e eu elaborei, né, digamos assim, o meu protocolo, pensando em pacientes com essas características, né, com esse diagnóstico. Mas é claro que tem que levar a individualização de cada Uhum. paciente, às vezes faz algum ajuste, né? O protocolo ele serve mais para nos dar um norte, a gente vai ajustando no meio do caminho. É um direcionamento, na verdade, né? Exato, um direcionamento, isso. E aí, o que tem funcionado para mim, que eu acho importante você prestar atenção em algumas coisas. A questão do glúten e a questão do leite que você havia me perguntado. Para esse caso, como você até tinha colocado para mim, né?
que é um paciente que está em uso de quimioterapia. Então, agora você falou que ele já fez uma cirurgia nessa região. É um paciente que ele está com uma perda de peso, oscilando ali, né, a evacuação, hora constipação, hora diarreia, então mostra ali um desequilíbrio, né, uma desbiose. Baixa imunidade, que também tem a ver com o intestino, com a saúde intestinal, perda de apetite, então é um paciente que está bem debilitado. Então, acho que a primeira parte assim que você tem que mexer nesse paciente, né? O primeiro ponto é cuidar do intestino. Cuidando do intestino, você vai conseguir ir cuidando das outras coisas, até passar um suplemento mesmo, porque senão esse intestino ele está tão sensibilizado que qualquer coisa vai gerar mais desconforto, diarreia, né? Uhum. E aí ele não vai querer comer, né? Então, vai mexer com essa parte emocional que nem você relatou agora. Então, sim, como que eu te aconselharia, e você verifica se é interessante para ele, mas o que eu aconselharia você a fazer? A regredir um pouquinho a alimentação, para que depois você possa ir evoluindo de acordo com os sintomas que ele vai apresentando ou não. Então, Uhum. colocaria uma alimentação, aí você pode verificar duas vertentes. Uma alimentação sem realmente o glúten, sem o leite, uma alimentação com fibras solúveis, diminuir um pouquinho fibras insolúveis, pensando nos quadros de diarreia, ou encontrar um equilíbrio entre Uhum. elas, como você falou que está oscilando, mas eu tiraria por hora, sim, o glúten e o leite. E ficaria desta maneira por uns 30 dias, de 3 a 4 semanas. E aí eu já vou te dizer o que você vai fazer em paralelo também, o que eu te aconselharia a fazer em paralelo. Pensando na alimentação. Então você tem que ver alimentação, probiótico e suplementação. A alimentação, eu seguiria dessa forma e reavaliaria esse paciente depois ali de 20 dias, 30 dias, para ver se essa retirada, se essa exclusão contribuiu também para uma diminuição nos quadros de diarreia e desconfortos intestinais. Dependendo do de quanto está esse desconforto, se ele está tendo dor, cólica, distensão, talvez até regredir até mais um pouquinho e prescrever uma dieta com baixo teor de food maps para ele. Daí não vai entrar alimentos fermentativos, né? Não vai entrar açúcar, farinha, não vai entrar alguns outros elementos, não só o glúten e o leite. E a mesma coisa, por 20 a 30 dias, reavalia e aí você começa a reintroduzir aos poucos. Então, por exemplo, a cada 20 dias você vai reintroduzir algo que você tinha tirado. Então, vamos supor, você retirou o glúten e o leite. Então, você deixa esse paciente por 30 dias assim, aí você reavalia e introduz, por exemplo, iogurte e queijo. Vê como esse paciente vai ficar. Passou 20 dias, aí você reintroduz, por exemplo, a farinha, né, integral. Vê como esse paciente vai ficar. E aí você vai testando esses alimentos para ver a capacidade também desse paciente, desse intestino, né? Para ver a aceitação desse paciente a esses alimentos. Então, eu tenho bons resultados quando esse paciente ele sai de uma cirurgia de cólon em reto, e vai para quimioterapia, eu tenho bons resultados em aplicar uma dieta realmente com baixo teor de food maps, e aí eu vou, a cada 3 semanas, mais ou menos, reintroduzindo os alimentos. Aí eu tiro os alimentos mais fermentativos e adiciono por último. Então, como normalmente eu faço, tá? Tiro leite, glúten, alimentos fermentativos, açúcar, né, que entra também nessa fermentação, aí eu começo a reintroduzir. Começo a Açúcar de reintroduzir. nenhum tipo. Oi? Açúcar de nenhum tipo. Ou eu posso tirar, de repente, o refinado e colocar o demerara, por exemplo. Se você estiver seguindo um cardápio com baixo teor de food maps, aí é interessante tirar qualquer tipo de açúcar, mel, melado, demerara, mascavo. Aham. Se você achar na tua conduta, na tua variação, não tem necessidade de um cardápio tão restritivo. Vou retirar apenas o glúten e o leite e fazer a modulação dessa forma, porque são proteínas, né, existentes nesses alimentos de mais difícil digestão, que acaba ali aumentando, né, a produção de algumas substâncias pró-inflamatórias. A gente já está falando de um intestino
né, que está debilitado, então você exclui por um tempo para poder fazer essa modulação, diminuir a inflamação, diminuir a permeabilidade, aí você reintroduz. Agora, Uhum. aí depende de qual conduta você vai tomar. Se você seguir a de Bastard Food Maps, aí não entraria nenhum tipo de açúcar. E aí, como que normalmente eu sigo o protocolo de reintrodução? Eu coloco ali depois as fibras insolúveis, né, que não estavam, coloco as fibras insolúveis, faço o teste. O paciente não distendeu, não reclamou de dor, não teve diarreia, não vomitou, ele tá bem? Aí então eu começo a introduzir os lácteos, né, os alimentos com lactose. Então, o iogurte, o queijo. Ele ficou bem? Então, agora vamos introduzir, por exemplo, os alimentos que têm o glúten, né? Então, aí reintroduz. Ele ficou bem? Então, agora vamos introduzir os alimentos mais fermentativos, né? Então, por exemplo, as Uhum. crucíferas, os feijões. E aí a gente vai aos poucos. Esse passo a passo ele é importante para que a gente consiga realmente preservar esse intestino, não atropelar, né, esse processo de reintrodução, porque às vezes, quando se reintroduz de maneira inadequada, de maneira precoce determinados alimentos, esse paciente ele passa a desenvolver efeitos colaterais de maneira crônica. Aí é muito mais difícil você manejar isso. Então, dá uns Uhum. passinhos para trás com ele, e aí você vai reintroduzindo. Porque imagina que você está falando de um intestino com células Sim. cancerosas, hiperinflamado, tá usando quimioterapia e passou por uma cirurgia no lugar, tá no processo de cicatrização. Gente, é um intestino completamente coitado. A gente precisa realmente fazer a reabilitação, né, desse órgão, desse paciente. E aí tá, isso é pensando na alimentação. E aí o que eu iria te sugerir pensando nos probióticos e na suplementação? Em paralelo a isso, eu já entraria com probiótico, sim, entraria com probiótico que nem você está fazendo. Sachê, né? Principal... Hã? Sachê, né? Ou cápsula. Normalmente eu manipulo os probióticos para os meus pacientes, normalmente, tá? Eu tenho ali. Para falar a verdade, eu estipulei mais ou menos ali um esqueminha quando é diarreia, quando é desbiose, quando eu tô falando de imunidade, infecção urinária, gastrite, eu tenho ali uns esqueminhas de cepas que eu acho mais interessante para cada caso. Mas quando a gente fala em diarreia, os lactobacilos, né, e pacientes oncológicos, né, diarreia por conta de quimio e rádio para pacientes oncológicos, as diretrizes elas falam muito dos lactobacilos. Então, por exemplo, essas marcas que você citou, é um blend, né, ali de É, já cepa é um composto de 5 cepas, na verdade, né? e E tem já os é meio que lactobacilos. balanceado, né? O lactobacillus e algumas outras cepas para esse equilíbrio. Perfeito. Então, eu entraria sim com os probióticos. Algo que eu tenho tido ótimos resultados com os meus pacientes, pensando em câncer de cólon e reto e pensando em diarreias, assim, grau 2 a 3. Beta-glucana de levedura. Normalmente eu prescrevo 15 ml 2 vezes ao dia. E aí, depois de 30 dias, eu reavalio, vou diminuindo para 10 ml. Mas pensando em imunidade, que você comentou também do seu paciente, né? A questão da imunidade. Uhum. E tentando em melhorar esses efeitos colaterais, modulação intestinal, beta-glucana. Aí tem a da aveia, que eu colocaria para o teu paciente, apesar de ser fibra e tal, eu colocaria uma fibra solúvel, vai ajudar a formar ali o bolo fecal. E a beta-glucana também, ela vai acabar trabalhando, né, para diminuição da permeabilidade, melhorar a integridade da mucosa, né, para produção ali de ácidos graxos para Uhum. cadeia curta. Então, eu super apoio a aveia. E também a de levedura, que hoje dá para a gente achar, né, dá para a gente prescrever na forma de xarope, tem em líquido e também tem em cápsula. Aí são duas Uhum. marcas aqui no mercado, se eu não me engano, que fazem Uhum. assim. E aí você pode estar prescrevendo. E aí, pensando nos suplementos agora, eu acho importante você avaliar como que está a vitamina D do paciente. Uhum. Porque a vitamina D para a imunidade é muito importante, para um melhor prognóstico é muito importante, para a prevenção da recidiva é muito importante. A gente está falando de um paciente que está perdendo peso, então
tá ligada à vitamina D também com a manutenção e recuperação de massa muscular. Também com a questão do intestino, porque ela também acaba estimulando ali a imunidade, né, a homeostase imunológica, acaba também fortalecendo, né, a barreira ali do intestinal. E zinco. Zinco também é importante. Talvez fazer Acho até que uma um prescrição. polivitamínico balanceado nesse sentido entraria super adequado, né? Eu não prescreveria um polivitamínico, assim, eu sou meio chata com polivitamínico, esses prontos. Por quê? Por algumas razões. Primeiro, dependendo do tipo do câncer, não é toda vitamina e vitaminas assim, né, Entendi. que eu me sinto segura. Por exemplo, altas dosagens de complexo B, normalmente que tem Hum. nesses polivitaminas. Eu Uhum. não sei, assim, eu só suplemento quando, por exemplo, eu vejo que no exame a B12 está baixa, ou quando o paciente está com Então você anemia. faz a vitamina D separada. Então. Isso, porque assim, tem alguns estudos que demonstram que assim, a suplementação, né? Ou seja, doses aumentadas Uhum. de vitaminas do complexo B e de alguns antioxidantes, como vitamina E, vitamina C, né? Selênio, enfim, alguns antioxidantes em superdosagens podem acabar interagindo, né, com a quimioterapia e até Ah, do complexo B, né? Quando a gente pensa em vitaminas do complexo B, a gente está falando de proliferação celular, né? Então eu me sinto um pouco insegura e eu, assim, nesse sentido de, vou suplementar um complexo vitamínico. Eu não, eu olho os exames, eu vejo sinais e sintomas e aí uhum. aí se for o caso eu prescrevo, já prescrevi, mas eu mando manipular a dosagem e tal. Uhum. Agora, o que talvez seja interessante? Se você vê que tem a necessidade de suplementar outra vitamina e mineral, legal, mas pelo menos vitamina D e zinco, dá até para fazer os dois juntos, né, para potencializar também a absorção da vitamina Uhum. D. Colocaria ali uma dosezinha de zinco, ômega 3, eu acho interessante, você falou da linhaça, né? Assim, o paciente oncológico, ele tem uma necessidade aumentada de ômega 3. A linhaça é fonte de ômega 3, mas para o paciente oncológico, ele tem uma necessidade aumentada. Então, o óleo de linhaça, pelo menos as marcas que eu conheço, não conseguem atingir a recomendação, né? Então, às vezes, o que eu faço? Eu prescrevo marcas que tenham uma dosagem boa de ômega 3, principalmente de EPA. E Uhum. aí, sim, na alimentação eu incluo a linhaça. Aí eu falo pro paciente o quê? Comprar a sementinha, triturar em casa, Uhum. para não ficar Bater no oxidando. suco e tal. Isso, aí põe no suco, põe na fruta, põe no feijão, no arroz, no molho, onde preferir. Aí eu falo para colocar a linhaça, então, no dia a dia, na comida. Psyllium é uma fibra muito bacana também para regular. Então, a Uhum. beta-glucana, né? Por exemplo, a aveia, o psyllium é interessante, a linhaça também para estar incluindo, mas pensando em Uhum. suplementação, eu me atentaria a isso: vitamina D, zinco, ômega 3, pensando também na imunidade, pensando também na perda de peso. E aí, Uhum. pensando no estado nutricional desse paciente, pensei, aí não sei como é que você pensou em fazer o cálculo, mas assim, entre 30 quilocalorias quilo ao dia e 1,5 grama de proteína também quilo ao dia. E aí, dependendo de como tiver o intestino dele, né, aí já pode até entrar com uma suplementação, né? Ou se não, se você vê, não, ainda não é o momento, vamos fazer a modulação intestinal primeiro, senão o suplemento pode ser, né, que desande ali um pouquinho. O que você pode fazer? Prescrever módulo proteico e criar receitas com ingredientes que ele possa consumir nessa primeira fase de modulação intestinal, tipo shakes caseiros, mas usando um shake calórico, né? E usando esses módulos de proteína. Por exemplo, é, proteína em pó vegana, né? Por exemplo, a proteína da Uhum. ervilha é uma possibilidade. Nessa primeira fase que a gente vai estar excluindo os leites, né? Pelo menos no primeiro mês. Eu gosto muito dessa possibilidade da gente usar proteína vegana. Eu acho que a digestibilidade para um paciente que já é mais, né, já é mais complicadinho, até o organismo
se adequa melhor, acho que acaba facilitando o processo. Sim, e aí depois, assim, vai de uns 30, 60 dias, se for o caso, pode até mudar da proteína vegetal para um whey protein isolado, por exemplo. Uhum, Aí o intestino já está tolerando melhor, esse paciente já está mais apto a uhum, receber essa proteína, né, do soro do leite, por mais que seja isolada, né? E aí você consegue o quê? Pensar na recuperação do estado nutricional. Nesse primeiro momento, você vai ter que corrigir o intestino e fazer mágica ali com as suas possibilidades para fazer com que ele não perca mais peso, estabilizar. E aí você vai estabilizar calculando direitinho ali as calorias, a proteína, né? Fazendo essas receitas mais calóricas, proteicas, vitamina D, ômega 3, né? Em paralelo, diminuir essa inflamação. Diminuindo a inflamação, você estabiliza o peso e aí ele vai estar melhor. Aí você consegue investir agora sim. Então vamos ganhar peso, vamos ganhar massa. Aí você consegue investir nessa parte. Eu acho uhum, que o primeiro é o intestino, porque se não corrigir o intestino, ele vai estar super inflamado, super debilitado, não vai estar absorvendo direito. O emocional dele vai estar super impactado, quer dizer, pode reduzir a ingestão alimentar, né? Vai estar uhum, frustrado. Então, é importante corrigir isso primeiro e aí você focar no ganho de massa muscular depois. uhum. O que você acha? É, na verdade, eu trabalho também com a questão de dietoterapia chinesa. Não sei se você já chegou a trabalhar dessa forma também. Tem um composto que chama Ganoderma. Não conheço. Na verdade, é da Vitafor, né? É Ah, uma tá. A linha, linha deles, sim, a linha nova, da sim. linha de Uhum. medicina chinesa. E até depois, se você quiser, eu te mando a palestra, o curso que eu Legal. fiz, o curso que eu fiz sábado, que ele fala muito isso do uso do Ganoderma na redução do crescimento tumoral, né? E também na redução dos sintomas é, dos tratamentos químio e radioterápicos. Então, assim, acho que tudo que a gente puder contribuir também para trazer mais conforto, né, e trazer menos impacto, eu acho que isso é importante também, né? Eu desconheço esse suplemento, então pode me mandar, vou adorar dar uma Uhum. lida, assistir a aula para entender melhor, para daí conseguir dar uma opinião, porque às vezes tem alguns compostos que eles são maravilhosos pensando até em prevenção. Uhum. Mas eu Mas não não sei se no às vezes, tratamento. por exemplo, se for um antioxidante muito potente, vamos supor, não sei se é o caso, tá? Uhum. Tem que ver se às vezes não tem a interação com o tratamento. Porque imagina, quando você coloca muito antioxidante, que nem antioxidante vindo da alimentação é uma coisa, a pessoa está comendo verdura, fruta, legume, ok. Uhum. Mas quando você suplementa, ou às vezes através da fitoterapia mesmo, por exemplo, altas dosagens de chá verde, por exemplo. Dependendo dessa concentração do chá e da frequência que a pessoa toma no dia, pode acabar, é um antioxidante. Então, o que ele vai fazer? Ele vai proteger as células da ação tóxica, né? Seja das toxinas Uhum. provenientes da alimentação ou até da própria quimioterapia, da ação citotóxica da quimio. E aí você protege as células boas, mas também pode proteger as células cancerosas. Então, é Uhum. sempre importante a gente observar isso para poder prescrever. Mas como eu não conheço esse suplemento, eu nem vou dar muito palpite, eu vou esperar você me mandar para poder conhecer ele melhor. Não, eu tenho uns materiaizinhos, eu vou te mandar tudo. Aí, se eu puder te mandar ou pelo WhatsApp, que às vezes é mais Pode, fácil, né? perfeito, te passo meu Mais número. tranquilo, porque daí a gente vai trocando figurinha. Com certeza. Mas assim, isso eu acho que é importante até para o pessoal que está nos assistindo, talvez ficar com uma coisa em mente, assim, né? A nossa responsabilidade em tratar um paciente oncológico, seja com câncer, diagnóstico de câncer de colo, em reto, que a gente está falando agora, ou qualquer outro tipo de câncer. Porque veja só, né? A gente está preparando esse paciente para a quimioterapia.
Então, quando esse paciente ele sai da cirurgia, né, a gente está preparando esse paciente para químio. Então, a nossa responsabilidade é grande. E aí a gente já tem que estar trabalhando com esse paciente também o pós, né, pensando na prevenção. Quando a gente fala em câncer de cólon, qualquer câncer tem grande influência da alimentação, mas o câncer de cólon é um dos cânceres que mais recebe a influência do estilo de vida e alimentação. Então, trabalhar desde sempre, né, a base da alimentação, quais são os hábitos que essa pessoa tem que adotar depois, porque tudo isso que a gente está falando, né, de reintroduzir os alimentos, para que no final dessa reintrodução, esse paciente esteja recebendo a quantidade adequada de fibras, né, que esteja consumindo a quantidade adequada de hortifrutis, esteja ali, né, com o intestino saudável, receba a dosagem que ele precisa de vitamina D e tenha níveis bons de vitamina D. Tudo isso que a gente está falando é o que os protocolos de prevenção de câncer de cólon recomendam para a prevenção do câncer. Então, assim, a gente está falando, a gente já está trabalhando com o paciente uma alimentação preventiva, né? Um organismo que esteja ali também preparado, né, para o fim do tratamento, pensando nessa prevenção, né, na prevenção da recidiva. E também trabalhar com esse paciente a hidratação, né? A gente não falou de hidratação, mas a hidratação também é importante. Eu geralmente, para paciente oncológico, tem alguns que vêm com um certo trauminha, né, da água de coco, assim. Mas eu acho a água de coco um repositor eletrolítico fantástico e ele não tem os N aditivos que aquele do mercado que todo mundo conhece tem, né? Verdade. Então eu falo água de coco, água de coco, água de coco, porque ele funciona como um soro natural, né? Então ele vai repor vitaminas e minerais e hidratar mais profundamente se a gente comparar na água convencional e a água de coco, né? Então, Eu nessa acho. recuperação, eu acabo usando mais a água de coco em si, né? Lógico, ele vai se hidratar normalmente com água convencional, mas assim, se tem uma perda de eletrólitos ali, eu acabo usando muito mais água de coco do que a água convencional, né? Por essa recuperação realmente mais rápida. Porque a gente está falando do seu paciente que está com quadros de diarreia, então a água de coco ela Uhum. é interessante, como você falou, porque é um repositor natural. Então o paciente ele não precisa comprar os isotônicos, né, que vendem nos profissionais Uhum. da farmácia. Ele pode buscar isso no coco, né? Então eu também acabo indicando a E água eu de acabo coco. frisando assim, água de coco de caixinha, pelo amor de Deus, socorro, não, né? E Preferir o pega do de coco coco do mesmo. coco, nem que o cara tire do coco, bote na garrafinha Sim. e você compra a garrafinha, mas tem que ser do coco natural, né? Porque o de caixinha tem muito sódio, né? E tem paciente que pode ter muita retenção também, né? Muito a questão do inchaço também por conta da medicação. Fora se o Sim. paciente é hipertenso e tal, e aí eu fico mais preocupada. Então eu acabo usando a água de coco como uma opção mais segura, na verdade, nesse Sim, e se eu sentido. não me engano, até depois vou confirmar, mas eu acho que a água de coco da caixinha, ela passa pelo processo de pasteurização. Não sei, acho que é, né? Porque não, às vezes não tem conservante, mas enfim, dura pra caramba na prateleira, né? Passa Não, por um processo de pasteurização. E nesse processo você acaba perdendo, né, os nutrientes. eu Às não vezes gosto. Eu praticamente então, tudo que é encaixotado, enlatado, engarrafado, eu falo, gente, evita, né? Porque tem aditivo químico, tem conservante, tem corante. Então, assim, quando é um paciente mais delicado, eu já tiro de todo mundo. Mas quando é um paciente mais delicado, aí que eu tiro mesmo, porque acaba sendo tóxico, né? De certa forma. o que a gente conseguir assim, diminuir, né, de toxina e inflamação a partir da alimentação melhor, porque é um paciente que já está inflamado naturalmente por conta da própria doença.
tá inflamado por conta do excesso de química que está recebendo por conta das medicações, né? Então, químio, medicamentos associados. Então, o que for possível que ele diminua ali, e na verdade não só diminua dos alimentos mais inflamatórios, né? Mas consuma dos anti-inflamatórios, tenha realmente uma alimentação com uma Então, característica. assim, gengibre, cúrcuma, também você é a favor. Sim, sim, sou. Sempre acabo prescrevendo as especiarias, né, as oleaginosas, para estar Uhum. também as gorduras boas, como azeite, para estar fazendo Abacate, essa né? modulação, para estar fazendo essa modulação inflamatória também no paciente, né, diminuindo Uhum. ali a produção de citocinas pró-inflamatórias. Então, eu acabo prescrevendo. Aí, o que que eu faço, né? Eu vou descrevendo no cardápio do paciente, assim, colocando alguns insights para o paciente, né? Olha, faz o suco verde, aí coloca isso. Ah, quando você for comer a salada, faz um molhinho, aí põe na salada. Que é para incentivar que vá consumindo mais substâncias com essa característica. Ah, coloca Uhum. canela, né, na fruta, coloca ali a linhaça triturada. Porque daí você vai incentivando que esse paciente consuma mais substâncias anti-inflamatórias, né? Aí tem que ser saboroso, né? Porque também Uhum. ficar naquela coisa muito restritiva também, o paciente já está estressado por N motivos, né? Se a Exato. gente restringir demais também, sem necessidade, a pessoa fica ainda mais restrita alimentarmente falando, né? Então, acho que é isso que eu também prezo, sabe? Tem que ser gostoso, tem que ser bonito, né? A gente tem Sim, que ter vontade de comer só de olhar, porque é aí o resto verdade. flui, né? É verdade. Isso é um ponto também importante que eu sempre comento assim com os pacientes ou com os cuidadores, né? Falo, olha, explico ali, né, a quantidade, a qualidade, mas priorizar também preparações que sejam atrativas, né? Porque para estimular que o paciente esteja consumindo, também comendo, né? Então, até que nem nesses shakes, né, que eu falei no início da nossa live, daí você tenta montar uma vitamina, um shake e tal, com os ingredientes. Mas os shakes, normalmente, que eu prescrevo para os meus pacientes, são receitas que eu testei antes. E eu Uhum. também, né? Peraí, deixa eu ver se esse monte de coisa que batida junta fica. Eu tomaria, né? Então, normalmente eu prezo por essas receitas. Normalmente, as receitas que eu passo para os meus pacientes são receitas que eu sei que ficam gostosas, né? Que ficam. Porque Uhum. senão também é complicado, né? O paciente ele já está ali com vários efeitos colaterais, ainda, né, tem que ser submetido a alguma receita que é ruim, né? É claro que tem às vezes preparações que eu até falo, não vai ser o melhor gosto do mundo. Que nem às vezes eu passo umas receitas, né, pensando em estimular a imunidade, umas invenções de suco, né? Aí eu falo, aí põe cúrcuma, aí põe própolis, aí não sei o que. Eu falo, não vai ficar assim, né? Aquela coisa saborosa, mas dá para tomar, tá bom? Então, aí explico a importância. Eu acho que isso também é muito importante. A gente não só prescrever, mas a gente explicar o porquê. Olha, Uhum. está acontecendo isso, então eu vou estar prescrevendo isso, que é para melhorar aquilo lá, tá bom? Então você vai começar a se sentir melhor. Então você explica como que a pessoa vai fazer e o porquê que ela tem que fazer. Eu acho que quando a gente entende a motivação, né? Quando a gente entende o objetivo, a motivação da gente estar fazendo alguma coisa, a gente tende a fazer, a executar, né? A tentar, pelo menos, né? Senão, quando você só fica ditando, né? Como se fosse. Você só manda, né? Faz isso, faz aquilo. Às vezes a pessoa ela não vai fazer, né? Ela não entende o porquê daquilo, a importância E é e não como se faz. para ela perdesse o sentido também, né? Exato, Então, por que exato. que eu vou fazer? Não tem sentido para mim. Ah, ela que se dane, não vou fazer, né? Então, não é legal. Eu acho que a gente tem que realmente incentivar que numa situação de complexidade a gente consiga trazer também prazer, né? Porque a gente perde o prazer de tanta coisa em tantas situações que se for ruim, aí aquilo que tá ruim fica ainda pior, né? E aí É. não é legal. E a alimentação, né, para o paciente oncológico se torna uma fonte de estresse, na verdade, né?
Eu tenho relatos de pacientes que falam que começam a ter sintomas ali de ansiedade, tem crise de ansiedade quando percebem que estão próximos dos horários das refeições. Por quê? Não conseguem comer, às vezes tem fome, mas não conseguem, ou às vezes nem fome tem, né? Estão inapetentes. Eles entendem que vira aquela obrigação, eu preciso comer, eu estou emagrecendo, eu preciso comer. Os familiares ficam preocupados, obviamente, então ficam também, né, naquela insistência, não, você precisa comer, come mais uma, não sei o quê. E aquilo vai gerando uma ansiedade enorme no paciente, né? A alimentação que antes era uma fonte de prazer, né, de convívio social, se torna um momento ali de estresse, né? De sofrimento, de incapacidade também, né? O paciente ele sente ali, poxa, não tô conseguindo comer, né? E Eu se acho que é isso que a priva. gente tem que desmistificar, né? Que não precisa ser assim, né? Tudo Uhum, bem, às vezes você faz algumas restrições para desinflamar, mas não uhum, significa que aquelas restrições vão ser permanentes, né? Eu acho que exato. isso é legal a gente frisar também, né? Porque É, é que nem não esse. vira martírio. É verdade, é que nem essa que a gente estava conversando no início sobre o glúten, né, e o leite. É um protocolo. Então você vai seguir por um tempo, né? Então por esse tempo tem benefícios e depois a gente vai reintroduzir. E a gente vai ver como você reage a essa reintrodução. Então tem um início, um meio e um fim, né? E aí você Uhum. vai aos poucos, tem um propósito, né? E o paciente ele entende a motivação daquilo, né? Então eles E também na verdade, conseguem Aline, aceitar. durante assim o processo de químio e rádio, eu posso continuar usando o Impact durante todo o procedimento? Você diz assim, sem interrupção. Pelo menos até enquanto o tratamento tá mais agressivo, assim, que tipo vai debilitar mais. Sim, ó, quando que normalmente eu uso Impact? Aí a única coisa que você tem que prestar atenção é na no ômega 3, né? Porque se você for Uhum. suplementar a parte, já tem ômega 3 no Impact, aí também vai dar uma Não, eu hiperioridade. acabei nem entrando com ele Isso. por conta disso, porque ele é bem completo, né? Sim. Olha, quando eu vejo bons benefícios para. Porque assim, é um suplemento caro, né? Então, quando Uhum. que eu priorizo ele? Preparo imunológico, eu sigo o protocolo mesmo, né? Duas a três unidades. Aí eu vejo o poder aquisitivo do paciente também, por Uhum. 7 dias. Mas eu tenho bons resultados com 2 unidades. Quando a imunidade está baixa, que eu falei que a gente precisa reforçar, aí 5 dias antes do hemograma, eu peço para o paciente tomar de 1 a 2 unidades também desse suplemento antes do hemograma, né? Então, por 5 dias. E de 7 a 5 dias eu tenho bons resultados. Ou quando, e aí isso eu também já fiz, antes 7 dias antes da infusão da químio, para diminuição de efeito colateral. Por exemplo, Uhum. paciente extremamente inflamado, paciente extremamente nauseado, vomitando ali horrores. Já tentei outras estratégias, então vamos com o imunomodulador. Vamos tentar diminuir essa inflamação, modular essa imunidade. E aí depois, vendo que normalizou, os efeitos diminuíram, aí eu tiro o impact e fico só com alimentação ou com outro suplemento, pensando em Uhum. caloria, proteína, né? Com outro suplemento que seja um pouco mais em conta, né? Aham. Mas aí você usa tipo suplementos tipo Nutren Protein, por exemplo? Olha, eu não tenho um protocolo assim, tipo uma lista padrão. Eu tenho Uhum. suplementos que eu costumo usar mais, mas eu observo várias coisas, né? Primeiro, a questão financeira do paciente, o quanto que eu preciso subir de caloria e proteína, a Uhum. composição desses suplementos, por exemplo, será que é mais vantajoso eu colocar um suplemento que já tenha um ômega 3, por exemplo, um Fresobin, Lipid ou aquele da Danone, que eu esqueci agora o nome, que também é para paciente oncológico, que já tem a quantidade certa de ômega, ou às Uhum. vezes não. É preferível dar em cápsula separado e até dar uma suplementada com a linhaça na alimentação, e aí eu entro com outro suplemento. Às vezes eu não quero suplementar caloria, eu só quero proteína, e eu vou para um módulo proteico.
Então, assim, eu uso. Depende, eu normalmente, ó, tenho o Insuri Protein que eu gosto bastante, tenho da linha da Fresenius, que eu gosto bastante da linha deles, aí tem o Protein, tem o Lipid. Tem, por exemplo, pacientes que às vezes não toleram grandes volumes, que aqueles milkshakes Uhum. não adiantam, porque quando você bate no liquidificador, o negócio vira um copão, né? Não dá. É copão. E às vezes o paciente ele não está tolerando grandes volumes, ele não consegue tomar aquela minha receita ou um outro suplemento que é 200 ml. Aí tem o NutriDrink Compact Protein, que é só 125 ml. Então, depende, assim, eu vejo muito a situação que o paciente tá e vejo o melhor suplemento para ele naquele momento, né? Se Aham, precisa ou não também de suplemento, né? Em pó, aham. por exemplo. Às vezes eu uso em pó, porque acaba sendo um coringa, aqueles neutros, né? E aí Uhum. você tem ali um coringa que não tem sabor, que vai adicionar mais caloria e proteína para o paciente. E Então, aí eu falo, geralmente quando é sem sabor, eu peço para bater com fruta. Aí cada dia bater com uma fruta diferente para mudar sabor, né? Para ficar uma coisa mais palatável também. sim. Sim, então, assim, depende muito. Mas, por exemplo, o Impact eu normalmente uso mais para quando eu tenho esse objetivo, essas estratégias que eu comentei com você. Uhum. É difícil eu prescrever assim, suplemento geral, né? Ah, fica aí tomando por 3 meses. Não, normalmente eu coloco por um tempo, aí eu tiro, ou Uhum. faço, por exemplo, a cada 15 dias ele toma, ele vai intercalando com outros. Normalmente eu faço assim. E vou vendo a resposta dele, né? A resposta, vejo os exames bioquímicos, como estão. Aí eu vou modulando, né? Vou alternando. Entendeu? Aqui eu vi que tem algumas perguntinhas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, para a gente também estar finalizando. Acho que tem umas pessoas que comentaram. Teve até um paciente seu aqui, viu, Paula, que falou, ela é maravilhosa. Cadê? Deixa eu ver se eu acho o nome dele. Acho que era Bento, agora eu não sei, peraí. Não, Bueno. Essa doutora Paula é ótima, passo com ela. Aê, Paula, que gostoso, né? Receber um carinho desse. Aqui a Michele, parece que ela é nutricionista, ela comentou que também descreve no cardápio, né? Quando o paciente precisa colocar ali os temperinhos, as especiarias. O sem sabor é bem mais tolerado quando alguns deles ficam com náusea. Sim, Michele. É porque assim, eu suplementos, eu sou suspeita porque eu adoro um suplemento, né? Eu adoro fazer degustação de suplemento, que eu acho tudo gostoso. Mas assim, eu fico imaginando aquele paciente que toma 2 unidades por dia por 30 dias, né? É diferente, eles têm uns sabores fortes, né? Uns sabores assim específicos. Então, realmente, se o paciente está muito nauseado, suplementos neutros, né, eles acabam caindo melhor, porque você pode botar doce em preparações doces, em preparações salgadas, né? Então, bater com fruta, bater na sopa, acaba indo melhor. Então é isso, Paulo. Espero ter te ajudado. Adorei conversar com você, adorei te conhecer melhor, viu? Obrigada também. Espero que possamos estar juntas aí nessa jornada. E o que você precisar de mim também, conte comigo. Estamos Ah, juntos. adorei, viu? Adorei estar com você. Espero que você tenha gostado, espero ter te ajudado. E aí também depois me conta aí sobre os resultados que o seu paciente obteve, tá bom? Muito obrigada. Beijo, Um grande beijo. beijo.